Boa noite, meus amados, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com vocês. Mais um dia de leitura bíblica, hoje é no livro do Êxodo, capítulo 10. E você que quer ler a Bíblia conosco, toda a palavra, de Gênesis a Apocalipse, você pode também, aqui você não só lê, mas você aprende, quem é inscrito do canal sabe. Você pode se inscrever agora, todos os vídeos estão aí no canal, desde o Gênesis capítulo 1, com grandes e poderosos ensinamentos. Vamos sem perca de tempo, meus amados. Me perdoe por não estar postando sequencial todos os dias, como eu já avisei, devido à correria do trabalho. Até hoje eu estou até meio atrasado com o vídeo para poder postar no canal, mas estamos aqui para a glória de Deus. Eu creio que todos vocês têm as suas correrias do dia a dia e não importa a hora que você vai ver esse vídeo, o que importa é que você vai ver, vai acompanhar, vai se alimentar. Já deixa like, compartilha, e você que quer ajudar o canal, contribuir de alguma forma, temos também uma forma de você ajudar, que a chave Pix está na descrição desse vídeo, tá? Você não é obrigado, mas está lá, leia toda a descrição e aí o que Deus vai tocar no teu coração, amém? Vamos lá, sem perca de tempo. Depois disse o Senhor a Moisés: entra, Faraó, porque tenho agravado seu coração e o coração de seus servos, para fazer estes meus sinais no meio deles, e para que conte aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: até quando recusas humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos. Cobrirão a face da terra, que a terra não se poderá ver, e eles comerão o resto do que escapou. O que ficou da saraiva também comerão toda a árvore que vos cresce no campo. Encherão as tuas casas e as casas de todos os teus servos, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que eles foram sobre a terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. E os servos de Faraó disseram-lhe: até quando este nos dá de ser por laço? Deixa ir os homens para que sirva ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó. E ele disse-lhes: ide, serve ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? Moisés disse: havemos de ir com nossos meninos, com os nossos velhos, com nossos filhos, com as nossas filhas, com as nossas ovelhas, com nossos bois, havemos de ir, porque festa do Senhor temos. Então ele lhes disse: seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e a vossos filhos. Olhai que não há mal diante de vossa face. Não será assim, andai agora vós, varões, e serve ao Senhor. Por isso é o que pedistes, e o lançastes da face de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental. Todo aquele dia e toda aquela noite aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. E vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, assentaram-se sobre todos os ermos do Egito. Muito gravosos foram antes deste, nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros tais. Porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores, que deixaram a saraiva. E não ficou verdura alguma nas árvores, nem da erva do campo, nem em toda a terra do Egito. Então Faraó se apresentou a chamar a Moisés e Arão e disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço que perdoe o meu pecado somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus que tire de mim somente esta morte. E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um gafanhoto ficou em todos os termos do Egito.
O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e disse: ide, serve ao Senhor somente. Fiquem vossas ovelhas, as vossas vacas, vão também convosco e as vossas crianças. Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. Também nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que chegamos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não o quis deixar ir. E disse-lhe Faraó: vai-te de mim, e guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás. Disse Moisés: bem disseste, eu nunca mais vereis o teu rosto. Eita glória! Até aqui, meus irmãos. Aqui a história vai se repetindo conforme os outros capítulos, né? É uma praga atrás da outra. Deus continua, endurecendo o coração de Faraó. O Senhor já tinha avisado que endureceu o coração de Faraó para que Faraó não deixasse o povo ir. Pastor Hamilton, mas por que Deus endurece o coração de Faraó? Se o próprio Faraó vai sofrer, com esse endurecimento. Deus queria mostrar, meu irmão. Deus não queria mostrar somente para Faraó que ele era Deus. Mas Deus queria mostrar para aquele povo, olha só que aprendizado, o cuidado que ele tem para com os seus. Porque dentro dessas pragas que foram lançadas sobre o Egito, os egípcios sofriam, mas os hebreus tinham livramento. Ou seja, essas pragas não eram uma preparação para Faraó, mas era uma preparação para o povo de Deus. Deus estava mostrando uma figura daquilo que eles iam enfrentar no meio do deserto até chegar à terra de Canaã. As provações, não estaria Faraó com o coração duro, mas estaria um deserto, mas estaria um lugar que se você olha para a direita e para a esquerda não vê nada. Por quê? Porque Deus queria que aquele povo confiasse nele, aquele povo olhasse para ele, olhasse para o alto, como tem praça a glória dele. Deus queria mostrar para aquele povo que Deus era com eles no Egito, da mesma forma que iria ser com eles de agora em diante, porque quem estava dando a ordem era o Senhor, para tirar o povo de lá. Mas uma outra aprendizado aqui nessa noite, através desse texto, é o seguinte: que Deus ele traz um vento oriental trazendo um gafanhoto, mas depois ele manda um vento ocidental tirando os gafanhotos. Olha o que Deus faz. Deus traz a praga de um lado e tira ela para o outro. É por isso que a Bíblia diz: por um caminho o inimigo veio, por 7 vai ter que sair. O que eu aprendo aqui, meu irmão? O mesmo Deus que permite um vento vir, uma praga vir, é o mesmo Deus também que tem poder para tirar. Ou seja, se a enfermidade está assolando a sua vida, quem sabe você está aí sofrendo grandes ventos, passando por dificuldades, fica tranquilo. O Senhor estava no controle e Ele não perdeu o controle da tua vida. Eu sempre prego isso aqui no canal. Deus está sempre no controle de tudo. Pastor Hamilton, mas por que acontece tanta coisa ruim, tanta maldade? Aí você vai ler a Bíblia comigo inteirinha e você vai ver por quê. Você vai ver que o ser humano é mau. Você vai ver que as consequências que estavam vindo sobre a terra do Egito era por causa da maldade dos egípcios. O Faraó, ele era um homem ruim. Você pode ver que Faraó, ele era um homem falso, meu irmão. Ele pedia oração, Moisés orava, Deus fazia e Faraó continuava do mesmo jeito. Pastor Hamilton, mas é porque Deus endureceu o coração? Sim, mas é porque Faraó também era um homem que não estava nem aí com nada. Ele se achava a última bolacha do pacote.
E Faraó é a figura de muitos crentes hoje em dia. Ah, Moisés, ora aí, a praga passou, opa, continua a mesma coisa. A doença vem, o problema vem, a dificuldade vem, vai para a igreja, pede oração, busca. Aí vai lá alguém orar, vai lá alguém clamar o Senhor vai lá, cura, o Senhor tira o problema, o Senhor ajuda a pessoa, aí daqui a pouco a pessoa está na mesma vida. Continua fumando, continua bebendo, continua traindo, continua mentindo, continua fazendo um monte de coisa errada. Mas na hora que precisa, tá lá pedindo oração. Faraó é a figura de muitos crentes. 6 horas, ora aí Moisés, ora aí Arão. Eles oravam, Moisés orava, Deus fazia obra. E Faraó continuava do mesmo jeito. Então, meu irmão, nós temos que mudar. A oração, ela tem que ser seguida de ação. Eu nunca vi oração sem a pessoa ter ação. Ah, eu vou orar, vou colocar na mão de Deus. Mas você tem que fazer por onde? Ele falava, ora aí. Eu vou deixar aí o povo e não deixava. Tem gente que fala, ora aí, eu quero largar disso, eu quero largar daquilo, eu quero largar das coisas erradas. Mas a pessoa ora e a pessoa não larga, continua a mesma coisa. Por quê? Porque não tem esforço. Não se esforça para mudar. Jesus falou, vinde a mim, vem do jeito que você tá. Mas do jeito que tá não pode ficar. Porque com Jesus as transformações acontecem. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. Então não seja igual o Faraó. Se Deus tem feito coisa na sua vida, você tem pedido oração, você tem clamado, você tem feito a sua parte, então, meu irmão, aí sim Deus vai fazer. Agora, se você só pede oração, ou até ora, mas não tem uma ação, não tem um esforço para largar das coisas que desagradam a Deus, aí não adianta. Aí não tem como. E aí veio a praga dos gafanhotos, logo em seguida veio a praga das trevas. O Egito ficou por 3 dias na escuridão. Só que aí você vê que o povo de Deus tinha luz. Outro aprendizado. Jesus disse, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Oh, aleluia! Os egípcios e Faraó estavam na escuridão, mas lá o povo hebreu tinha luz, porque Deus é luz, Ele é, aleluia, a luz do mundo, louvado seja o nome do Senhor. E para essa luz raiar sobre a tua vida, estar sobre você, você precisa buscar, você precisa fazer igual Moisés e Arão, os hebreus, estar na presença do Senhor. Agora, ou você quer ficar igual o Faraó, que só sofria as consequências, mas o povo de Deus tinha um livramento. Olha a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Aquele que não serve sofria. Aquele que serve a Deus orava e Deus fazia. Jesus disse em João 12:26, se me falha a memória, aquele que me serve, meu Pai o honrará. Então olha a diferença de quem é de Deus e quem não é. O povo de Deus tinha livramento, já os egípcios sofriam a consequência. Um povo de coração duro, de coração obstinado. Até quando Moisés e Arão veio nesse capítulo para pregar para Faraó, alguns servos de Faraó chegaram lá e falaram, olha, deixa o povo ir, porque o povo já não estava aguentando sofrer. Mas Faraó é teimoso. Quem sabe na sua família tem gente assim, né? Você avisa que a consequência vem, mas não aprende a lição. Só que tem uma coisa, meu irmão. Nos capítulos adiante nós vamos ver que com Deus não se brinca e há uma consequência quando desobedecemos a Deus. Mas você vai ver mais para frente que diante de tudo isso, esses acontecimentos, Faraó vai ter que se dobrar diante de Deus. Ainda que seja por um tempo, mas vai ter que se dobrar em nome de Jesus. E assim vai ser na sua vida, na sua família. Muitos vão ter que se dobrar diante da presença do teu Deus, porque o teu Deus vai mostrar que Ele é na tua vida. 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, para que todos possam ver o Deus que você serve. Você crê nisso? Então já escreve aí no comentário, pastor, eu tomo posse. E se você já tem visto isso na sua vida, já escreve aí, pastor, já estou vendo isso na minha vida. E que Deus te abençoe. Logo mais teremos um grandioso culto. Eu vou estar transmitindo ao vivo, tá bom?
Pastor Newton, um grande amigo meu, pastor da Igreja Presbiteriana Renovada, vai estar pregando a palavra na nossa congregação hoje. Amém? Então acompanha lá na live, ao vivo, daqui um pouco, a partir das 8h30. Amém? Chega lá, você pode acompanhar o culto, nós vamos estar orando por você. Que Deus abençoe a todos.